pessoal que me segue nas redes sociais está assistindo, não vai me deixar mentir que quando começou essa história toda, eu vi muita gente falando, não, daqui 2 semanas isso tudo passou, e eu falava, toma cuidado com essa expectativa de 2 semanas, porque é exatamente isso, né? Não só as pessoas estavam com expectativa irreal de que ia terminar muito rápido, mas inclusive a própria expectativa dos especialistas foi frustrada, né? Os especialistas, não, em 6 meses vai, né? A gente imaginou que ia ser que nem o H1N1 de 2009. E não foi, né? O vírus é diferente, ele tem a imunidade que ele evoca também não é das melhores, né? E começa, então, as pessoas podem contrair mais de uma vez, mesmo tendo sido infectadas pelo vírus original. E as novas variantes, elas vão tendo um processo de seleção natural que elas ficam cada vez mais eficientes, né? Até combinar com essa Omicron, que se você conversar com a pessoa, assim, muito, ela pega muito mais fácil do que as outras. Agora tá pegando tudo muito. Tá. Eu não sei se eu tô queimando uma largada aqui na conversa, mas na hora que você me conta essa tua experiência, já de cara me vem na cabeça a dúvida de por que você, que inclusive já foi comentarista do Jornal da Cultura, eu adorava te assistir, por que você e muitas outras pessoas, eu vi alguém falando da participação do Carlos Carvalho, da Pneumo, né, de várias outras pessoas super legais, por que essas pessoas não estão todos os dias nos principais telejornais? O que está acontecendo com a mídia que não está pegando caras que nem você para colocar para falar todo dia? Deve ser todos os dias. Bom, para você falar, né? Esse foi um programa que você tem uma certa responsabilidade. Você pode lacrar, né? É fácil lacrar. Então você pode fazer previsões e tal, mas quando você é cientista mesmo, você sabe que você tem uma insegurança grande sobre o que vai acontecer. E o vírus deu um baile, né? Deu um baile. Então, para mim, foi um momento de desafio, porque esse tipo de procedimento de estudo pós-mortem, só eu, como docente, uma outra sonografista, Renata Monteiro, e o técnico Jair, que sabiam descer para ir fazer esse procedimento. Então, como eu fazia uma coisa que ninguém ainda dominava, e tinha muita gente boa para fazer o resto, porque a gente vai para geneticista, vai para gente que é imunologista, a gente cria um biorepositório que foi generosamente doado pelas famílias, porque eu comparava assim como se fosse uma doação de conhecimento, não uma doação de órgão. As pessoas queriam saber por que aquela pessoa tinha morrido, e como não abre o corpo, né, como é um procedimento menos invasivo, havia uma adesão total. Interessante. E isso me deu... Bom, eu vou fazer uma coisa que eu não atrapalho ninguém, ajudo. Então, isso fez com que esses 2 anos que eu estou trabalhando com isso, eu ainda tenha que fazer. E aí comecei a abrir isso para fora, né? Quer dizer, a pandemia é seguida de uma infodemia, que tem vários. Precisaria, né? Sempre teve. Sempre. Quando você vai estudar a história das pandemias, que é uma coisa que eu fiz muito para entender se era só daqui ou tal, você quando pega, por exemplo, a descrição da morte do Péricles, do Tucídides, na Guerra do Peloponeso, o Tucídides já fala que quem colocou a febre em Atenas era os persas. Já tinha dos chineses e tal, né? Aí e também ela sempre evoca ódio, sempre evoca tira e uma reflexão para quem gosta de arte. Você pode ver, teve uma reforma religiosa né, que começou nesse período quando a peste negra ainda estava. As pestes fizeram. Tem uma série de naturezas mortas da Escola Flamenga chamada Vanitas. É uma série. Se você entrar na internet, você vai achar que são naturezas mortas que, em vez de conter frutas, contém sobre uma mesa os objetos mais valiosos que existem: livros, relógios, né, instrumentos musicais, e também um crânio,
que sempre tinha um destaque de luminosidade, um brilho, que mostrava então o que você tinha de importante. Para que serve tudo isso se a morte estava invisível? Memento mori. Memento mori. Lembre-se que você vai morrer. A vida virtuosa. A vida virtuosa. Mas a peste não tinha dignidade nenhuma. Você emparedava as pessoas, criou isolamento, você via as pessoas abandonando filhos, ou filhos abandonando os pais, e quem podia se livrava, né? Basta ler o Decameron do Boccaccio, que as famílias vão para se esconder lá, as jovens vão lá e ficam contando história, né? E aí aparece todo o problema disso. Então, e o preconceito, né? Quanta gente foi queimado como bruxa, e os judeus também foram perseguidos, depois os espanhóis foram perseguidos na Itália, os italianos foram perseguidos na Espanha, que estavam em luta pelo comércio de seda de Valência, né, que ficou em Valência. Então, o ódio, a desinformação, sempre existiram. O problema é que a capacidade de espalhamento da desinformação e a velocidade com que ela ocorre é sem precedentes pelas redes sociais. Sim, mas o que será que a gente não estava preparado para lidar com isso? Eu tenho uma crítica, e talvez eu seja duramente criticado por falar isso, e tudo bem, talvez seja pela questão educacional, porque eu tenho filhos e eu fiquei muito surpreso de ver a ineficácia das instituições de ensino em conseguir realizar o que aconteceu. Porque foi muito depressa. Perplexidade. Quer dizer, o negacionismo já tem gente que estuda isso, fizeram uma espécie de epistemologia da ignorância. Que é legal você estudar por que uma bobagem tem a ignorância legítima. Tem a ignorância ideológica, né? Que a gente vê. Você tem a ignorância pecuniária, que é você, por exemplo, quando um pastor fala que vai vender um feijão, que você vai comprar um feijão caro para poder se proteger, não é que o Espírito Santo apareceu e falou isso para ele. Quem falou foi o contador dele, para ele melhorar o saldo daquela igreja, né? Acho que existe também numa sociedade que é muito positiva no sentido de direitos individuais, a vacina pode parecer uma imposição. Sempre houve tanto que teve a revolta da vacina.